Até porque a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, tem outros países também, tem esse bioma e tem que ser uma ação em conjunto de todos eles, né, para trabalharem nesse modelo. E aí tem que ser criticado, dentro desse modelo conjunto, alguns países que são a favor e contra a exploração de petróleo ali naquela região. E muito se diz sobre como explorar petróleo naquela região pode tirar um valor do lucro, vamos dizer assim, dessa exploração para investir na transição energética. Como é que você vê? É meio contraditório um pouco, né? Você explorar petróleo para criar energia renovável, para combater a crise climática. Você vê isso como uma saída, já que a gente está falando tanto sobre financiamento e recursos? Olha, Patrícia, eu acho que... Bom, primeiro eu não vou resistir a fazer um comentário sobre o que disse o Daniel. Eu tive agora, em Belém, num evento do Conselho Federal da OAB, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará, e foi um evento sensacional. E aí, num dos intervalos das palestras, eu fui lá fora e tinha uma bancada com 2 editoras vendendo livros. E quase todos os livros de pesquisadores e autores da Amazônia sobre os temas centrais da Amazônia. Eu enlouqueci ali, porque eu liguei para minha mulher e falei, nós vamos ter um problema, porque eu vou chegar em casa com mais ou menos uns 40 livros. E já não tenho onde pôr livro em casa. Então, a qualidade da pesquisa que se faz na Amazônia é fenomenal. Daniel certamente conhece o Mariano Senamo, do IDESAN. Eu tive o privilégio de ser do conselho do IDESAN, sou amigo do Mari e da família dele há mais de 25 anos. É uma turma que faz um trabalho muito bom. Não falta conhecimento e cultura na Amazônia, né? Quanto a essa questão das atividades econômicas com a Amazônia e atividades econômicas que seriam emissoras de gás de efeito estufa, financiando a transição energética, eu acho que tem uma lógica por trás disso, Patrícia. Por exemplo, o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é criticado. Essa demonização não leva a lugar nenhum. O agro brasileiro alimenta quase 2 bi de pessoas. Nós temos que dar esse crédito. O que eu quero é que seja um agro cada vez mais sustentável. O agro pode financiar, o agro pode pesquisar a forma de melhorar essa tecnologia. Ele é o maior interessado, porque ele ganha valor de mercado, né? Quanto mais sustentável o seu produto, hoje maior a aceitação no mercado internacional. A questão do petróleo, nós não vivemos sem o combustível fóssil. Isto ainda é uma verdade. Então é natural que as empresas que investem em combustíveis fósseis separem um valor daquilo que geram de riqueza para a pesquisa, visando a transição energética, porque quem vai montar nesse cavalo da transição energética, adaptando seu modo de produção e passando a usar isso como um negócio, são as empresas de energia. Então, aquele que hoje usa o petróleo, os hidrocarbonetos, os não renováveis, ele faz isso porque essa é a lógica que nós tivemos durante tanto tempo. O Daniel mencionou a questão de ocupar a Amazônia na época. Tinha que desmatar para ocupar. Eu tinha que usar este combustível para gerar energia. No momento em que surgir uma alternativa, este capital de investimento vai se direcionar a isso. E aí o poder público tem um papel fundamental. E que aqui no Brasil é uma crítica que eu tenho aos governos brasileiros. Nós temos muito comando e controle. Eu te licencio, ponho regra, sou rígido, aperto o torniquete. E a gente tem coisas como o imposto do pecado, uma carga tributária maior para quem gera um custo maior para o poder público. Mas a Constituição diz no artigo 170, inciso 6º, que é um dos mais bonitos da Constituição, que é um dos pilares da ordem econômica, a defesa do meio ambiente. Esse é o texto de 88. Depois veio a emenda constitucional e completou a frase. Inclusive mediante tratamento diferenciado para os produtos e serviços cujo modo de produção ou de prestação sejam de menor impacto ambiental. Eu quero dizer com isso o seguinte: o Estado brasileiro tem o dever de colocar uma carga tributária reduzida para aqueles produtos e serviços cujo modo de execução gere menos impacto ambiental. Eu gero um diferencial de competitividade positivo para quem é melhor para o meio ambiente. Isso é lindo. E a gente pratica muito pouco isso aqui no Brasil. Tem 3 caminhos para isso: incentivo fiscal, que a gente faz bastante, estímulo e indução. As normas de indução, o que eu faço? Eu pego o sujeito, a empresa que investe em petróleo, dou a ele uma redução de carga tributária, quanto maior for o investimento dele em pesquisa de alternativa, e quando ele migrar para esse
combustível alternativo, eu reduzo a carga tributária dele para estimular esse investimento. Essa é a ciranda positiva. Essa ciranda positiva, Daniel, também traz esse valor, né, que vocês disseram muito, que é da Floresta em Pé. Então, eu queria que você explicasse melhor, né, para quem não acompanha, porque assim, a gente está falando de uma indústria farmacêutica, de uma indústria de cosmético, de produtos como a castanha do Pará, o açaí e de outros que a gente ainda não conhece nesse momento, que agregam bastante valor a essa produção sustentável, esse ciclo, mas a gente ainda exporta muito ou trabalha muito esses produtos, né, vamos dizer assim, in natura, que tem pouco valor ali agregado, né? Vocês percebem uma necessidade de uma melhor conscientização desse valor desses produtos e das pesquisas que existem ali para a gente descobrir ainda outros e que a gente possa exportar de uma maneira mais industrializada? Isso ajudaria a região a dar mais valor ainda a essa floresta em pé? A Amazônia sempre é vista como um depósito do Brasil, né? Então aqui você vinha, pegava o que o país estava precisando e exportava e supria alguma necessidade. Foi assim com a borracha, depois a madeira, depois o gado. Hoje a gente exporta gado em pé, né? Então sem nenhum valor agregado. Questão da mineração, enfim. Então acho que se fala muito aqui e há muito tempo sobre verticalização, né, dessa produção. E aí você puxa todos os setores, desde o açaí até ao minério. E aí, falando um pouquinho sobre transição energética e puxando o gancho do que o Werner comentou, você tem essa discussão, né, da exploração do petróleo, da possível exploração do petróleo da margem equatorial, que eu não vou entrar no mérito, tem um monte de discussão, de questão nisso, mas o percentual que as empresas petroleiras investem em pesquisa e, de fato, transição energética é muito pouco perto do valor que elas têm de geração de receita, né? Acho que isso é bastante questionável. E aí existe o discurso da promessa, né, de geração de renda e emprego para a região. Só que a Amazônia já ouviu muito desse discurso, né, dos grandes projetos. Belo Monte, enfim, Curuí, se tem essa promessa. Então, acho que a população está um pouco cansada também das grandes promessas. E a maneira que você tem e aí conversando muito com, por exemplo, a Subio, que é a Associação das Empresas que Trabalham com Bioeconomia aqui da região, do sócio-bioeconomia, né? Então, a palavra bioeconomia ganhou o adendo do sócio-bioeconomia, e que é justamente um pouco isso, como é que você não apenas exporta o açaí, para citar o açaí, que você tem uma demanda global, porque a alta demanda de açaí tem causado um outro problema, que a Ima Vieira, do Museu Guild, chama de açaização. Então, algumas áreas de várzea, de ribeirinhos, estão desmatando para plantar açaí, porque tem uma venda mais rápida por um atravessador. E ele vende esse açaí, pega o dinheiro e compra produto enlatado no supermercado. Isso afeta a segurança alimentar. Então, como é que eu faço com que você tenha, ao invés de pensar em escala, e na Amazônia a escala é completamente diferente do que uma escala de uma indústria de São Paulo, você tem, na verdade, uma coisa mais pulverizada e menor, em que no conjunto ela vai dar uma entrega maior. E aí você, então, tem que fortalecer as cadeias produtivas de base, em que você consegue pensar em sistemas agregados que juntos entregam uma questão maior. Então, para assim, ter termos práticos, como é que a gente tem pequenas fábricas, pequenas indústrias que somadas conseguem atender o mercado regional, nacional e internacional. E aí sim, volto a falar, você investir em pesquisa, em ciência e agregação de tecnologia na própria Amazônia. E esse aí eu acho que é um caminho interessante. A gente, inclusive, juro que eu falo em 30 segundos, a gente produziu, por exemplo, eu não gosto muito desses exemplos muito básicos, mas ele ajuda a mostrar que é possível. O Zeno é um produtor de cacau, que ele começou apenas comprando e vendendo o fruto, que aí um cara transformava esse fruto de cacau na amêndoa. Depois ele percebeu, com os recursos, com apoio, inclusive do próprio Desan, salvo engano, também apoiou, ele começou a vender a amêndoa de cacau. Depois, com outro recurso, as mulheres dos caras que coletam o cacau fizeram uma fábrica de chocolate. E hoje, então, eles vendem o cacau cerimonial, que é um valor bem alto, que é 100% cacau nativo. Então, ele deixou de vender o fruto cacau e hoje eles vendem a barra de chocolate 100% cacau da Amazônia, que traz a marca Amazônia, que dá um valor maior. Então, o valor que ele vendia aqui do fruto, hoje, de lá mesmo, ele já vende o cacau produzido em chocolate, 100% cacau, na própria comunidade. Acho que esse que é um pouco do caminho. Então, não vai ter uma grande indústria de chocolate na Amazônia. Vão ser pequenas fábricas de comunidades e cooperativas.
acredito que é um pouco nesse caminho. E eu não sou economista, apenas observando como jornalista algumas iniciativas que a gente acaba conhecendo pelo interior aí da Amazônia.